Os grandes mistérios do passado. Desapareceram sem deixar rastro. Capítulo de hoje: Fuga para um outro mundo. Ele estava no limiar de uma promissora carreira como físico. Ettore Majorana, no entanto, desapareceu misteriosamente. Ainda estará vivo por detrás das paredes de um mosteiro? Teria ele migrado para a Argentina? Ou talvez se atirado ao mar? Ettore Majorana, o homem que embarcou no porto de Nápoles e desapareceu. Na noite de 25 de março de 1938, Ettore Majorana, um físico italiano de 31 anos, embarcou no navio correio noturno que ia de Nápoles a Palermo, na Sicília. Antes de partir, ele escreveu 2 cartas. A primeira, deixada no seu quarto do Hotel Bolonha, era endereçada à família. Nela, fazia um pedido estranho. Tenho apenas um desejo de que vocês não vistam preto por minha causa. Se quiserem respeitar os costumes da sociedade, usem qualquer outro sinal de luto, caso o tenham de fazer, mas não por mais de 3 dias. Depois disso, lembre-se de mim em seus corações e, se o conseguirem, perdoem-me. A mensagem embutia um tom sombrio de uma carta de suicídio. A segunda carta, enviada pelos Correios, parecia confirmar que Majorana decidira por fim à vida. Era dirigida a Antônio Carrelli, diretor do Instituto de Física da Universidade de Nápoles, onde o jovem cientista lecionara desde janeiro. Escrevia a Carrelli: Tomei uma decisão inevitável. Não há nela uma ponta de egoísmo, embora eu reconheça que o meu inesperado desaparecimento lhe será inconveniente, assim como para os estudantes. Por isso peço-lhe que me perdoe, acima de tudo, por ter desprezado a confiança, a amizade sincera e a amabilidade que você me dispensou. Antes de Carrelli receber a carta, um telegrama de Majorana lhe foi entregue. Enviado de Palermo, pedia que ignorasse a carta escrita em Nápoles. Ao telegrama seguiu-se uma segunda carta, datada de 26 de março e igualmente remetida de Palermo. Escrevia Majorana: Caro Carrelli, o mar me rejeitou. Voltarei amanhã para o Hotel Bolonha, mas tenciono deixar de lecionar. Fico à sua disposição para maiores informações. Esta segunda carta a Carrelli parecia indicar uma tentativa de suicídio frustrada, mas ela não era prenúncio de uma nova vida para Majorana. Nem Carrelli, nem nenhum membro da família do físico voltariam a vê-lo, ou dele teriam notícias. Perfeccionista brilhante. De acordo com a opinião unânime de seus contemporâneos, Ettore Majorana possuía uma extraordinária inteligência. Seu mentor, Enrico Fermi, ganhador do Prêmio Nobel, chegou ao ponto de mencionar o nome ao lado de Galileu Galilei e Isaac Newton. Nascido em Catânia, na Sicília, em 5 de agosto de 1906, Ettore já resolvia mentalmente complicados problemas matemáticos com incrível rapidez aos 4 anos de idade.
era um dom que, ao longo da sua educação, continuaria a intrigar e a surpreender aqueles que conviviam com ele. Começando por ter lições em casa, foi posteriormente mandado para um colégio jesuíta em Roma, mas completou seu ensino secundário no Liceu Torquato Tasso antes de fazer 17 anos. No outono de 1923, entrou para a Faculdade de Engenharia da Universidade de Roma, onde teve entre os seus colegas seu irmão mais velho, Luciano, e Emílio Segré. Foi este último quem persuadiu Majorana a voltar-se para o estudo da física, o que o levou a transferir-se em 1928 para o Instituto de Física Teórica, naquela época dirigido por Enrico Fermi. Um ano depois, recebeu seu doutorado com distinção, mas continuou a trabalhar com Fermi na solução de problemas de física nuclear pelos 5 anos seguintes. Embora a produção científica total de Majorana se resuma a 9 trabalhos publicados entre 1928 e 37, a sua obra ainda atrai admiração da comunidade científica. Os trabalhos revelam um conhecimento profundo de dados experimentais, uma facilidade em simplificar problemas, uma mente vivaz e um perfeccionismo sem concessões. Suas críticas aos trabalhos de outros valeram-lhe o apelido de O Grande Inquisidor. Mas era igualmente rígido consigo mesmo, o que talvez explique a lentidão e a relativa raridade da sua produção científica nos anos que se seguiram ao doutorado. Por influência de Fermi, Majorana deixou a Itália em 1933, com uma bolsa do Conselho Nacional de Pesquisa. Em Leipzig, na Alemanha, conheceu Werner Heisenberg, outro ganhador do Prêmio Nobel. Nas cartas escritas a partir de então para Heisenberg, Majorana declarou ter descoberto nele não apenas um colega de ciência, mas também um afetuoso amigo pessoal. Heisenberg incentivou o jovem italiano a publicar estudos com mais frequência, mas parecia relutante em fazê-lo. Desenvolvimento de uma crise. No outono de 1933, Majorana retornou a Roma, com sua saúde debilitada, tendo desenvolvido uma gastrite aguda na Alemanha e aparentemente sofrendo de esgotamento nervoso. Sob uma dieta rigorosa, começou a isolar-se e tornou-se rude com a família. Na Alemanha, escreveu à mãe, com quem antes mantinha um bom relacionamento, comunicando que não a acompanharia nas suas habituais férias na praia. Aparecendo no instituto com menos frequência, logo o físico quase não saía de casa. O jovem e promissor cientista transformara-se num ermitão. Durante quase 4 anos afastou-se dos amigos e deixou de publicar trabalhos. Somente em 1937, Majorana regressou ao que se poderia chamar de vida normal. Naquele ano, depois de um longo silêncio, publicou o que seria o seu último trabalho científico e candidatou-se à cátedra de física. Em novembro, era nomeado professor de física teórica na Universidade de Nápoles. Infelizmente, para o amor próprio de Majorana, as suas aulas em Nápoles
tinha frequência baixa. A maioria dos estudantes não conseguia acompanhar o que ele tentava explicar. Em janeiro 22 de 1938, ele pediu ao seu irmão que transferisse tudo o que tinha, todo o seu dinheiro, de um banco de Roma para outro em Nápoles. Em março, sacou uma grande parte de seus salários como professor, intocados desde a sua nomeação. De posse do dinheiro e de seu passaporte, Majorana embarcou no navio Correio em 25 de março e desapareceu para sempre. À procura de Jesus. As investigações realizadas nas semanas seguintes ao desaparecimento do físico levantaram vários indícios promissores. Todos eles, porém, conduziram a becos sem saída. Em 26 de março, dia em que mandou o telegrama e a segunda carta a Carrelli, Majorana provavelmente embarcou no navio Correio que voltava de Palermo para Nápoles. De acordo com as autoridades da Companhia de Navegação, uma passagem em seu nome foi recolhida no cais. Mais tarde, quando convocados a apresentar a evidência, alegaram que o bilhete cancelado fora perdido. Uma testemunha afirmou inicialmente haver dividido sua cabine com Majorana, mas depois disse não ter a certeza de ter viajado com o físico desaparecido. Por outro lado, uma enfermeira que conhecia bem Majorana insistiu que o havia visto em Nápoles, em seguida ao regresso do navio, em 26 de março. Apenas uma solução literária. O misterioso desaparecimento do físico Ettore Majorana em março de 1938 havia sido esquecido há tempos pelo público, quando o escritor italiano Leonardo Sciascia publicou O Caso Majorana em 1975, trabalho que descreveu como um romance de mistério filosófico. Os romances e contos anteriores de Sciascia falam quase que exclusivamente sobre as condições socioemocionais, políticas e morais de sua Sicília natal. Só em 1972, Sciascia tornou conhecimento do mistério que rodeava Majorana. Neste ano, o Conselho Nacional de Pesquisa, que financiava a viagem do jovem físico para a Alemanha em 1933, encarregou Erasmo Recami, professor de física teórica da Universidade da Catânia, de pôr em ordem o espólio científico de Majorana. Ao fazê-lo, ele se deparou com indícios até então ignorados e forneceu a Sciascia. Ao seguir essas pistas, o romancista começou a ponderar sobre os motivos que poderiam ter levado Majorana a fugir da Itália e acabou por formular uma intrigante teoria. Devido à sua inteligência superior, Majorana reconhecera, antes da maioria dos seus colegas, o enorme poder destrutivo da energia atômica e não quisera tomar parte no desenvolvimento de tal arma para o regime fascista de Mussolini. A tese de Sciascia gerou bastante controvérsia na Itália.
O porta-voz de seus opositores foi Eduardo Amaldi, que completou os seus estudos de doutorado sob a orientação de Fermi, um ano depois de Majorana. Em sua opinião, nenhum cientista na década de 30 poderia ter previsto o resultado final das pesquisas nucleares dos períodos pré-guerra. Erasmo Recame, que conhecia como ninguém o trabalho de Majorana, recusa-se a abandonar a teoria. Ele sabe que essa é apenas uma dentre várias possibilidades. Em um mosteiro. A família de Majorana publicou um anúncio do desaparecimento, acompanhado da fotografia de Ettore. Em julho tiveram uma resposta. O abade do mosteiro de Gesù Nuovo, em Nápoles, dizia que um jovem muito semelhante ao da fotografia o havia visitado no fim de março ou início de abril, pedindo para ser aceito no mosteiro como hóspede. Frente à hesitação do abade, o jovem fora embora e não mais tornara a aparecer. Infelizmente, o abade não pôde precisar a data, tornando impossível determinar se a visita havia sido antes ou depois da viagem a Palermo. Em seguida, soube-se que, em 12 de abril, um jovem idêntico ao da fotografia de Majorana pedira para ser admitido no mosteiro de San Pasquale, de Portici. Também rejeitado ali, o homem desaparecera. Baseado nestes promissores, mas inconclusos relatos, uma teoria foi proposta, 40 anos depois, pelo escritor Leonardo Sciascia. Cansado do mundo e das obrigações que o seu trabalho de cientista lhe impunha, talvez desiludido com sua aparentemente mal-sucedida carreira como professor, Majorana teria procurado refúgio na vida religiosa. Em algum lugar ele achara esse refúgio, onde poderia viver incógnito e dedicar os restantes anos de sua vida à oração e à contemplação. Fuga para a Argentina. O último e talvez mais intrigante indício sobre Ettore Majorana nos leva à América do Sul. Em 1950, o físico chileno Carlos Rivera vivia em Buenos Aires, capital da Argentina, hospedado temporariamente na casa de uma velha senhora. Um dia, por acaso, esta descobriu o nome de Ettore Majorana entre os papéis de Rivera e disse ao seu inquilino que o filho conhecia um homem com esse nome. Ele já não trabalhava mais no campo da física, tendo se voltado para a engenharia. Entretanto, Rivera teve de deixar Buenos Aires antes de poder averiguar esta nova pista. Curiosamente, o cientista chileno deparou-se mais uma vez com pistas de Majorana em Buenos Aires. Em 1960, enquanto jantava em um restaurante de hotel, escreveu distraidamente algumas fórmulas matemáticas num guardanapo de papel. Um garçom aproximou-se e disse:
Eu conheço alguém que também tem o mesmo hábito de rascunhar matemática nos guardanapos. Ele vem aqui de tempos em tempos. Chama-se Ettore Majorana. E ele era um físico muito importante na Itália antes da guerra. Até fugir do seu país pra cá. Novamente, a pista não levou a lugar nenhum. O garçom não sabia dizer o endereço de Majorana. E Rivera, mais uma vez, teve de partir, sem solucionar o mistério. Três velhas senhoras guardam o seu segredo. Através da comunidade científica, a notícia das descobertas de Rivera na Argentina chegou finalmente à Itália, no fim da década de 70. O professor de física Erasmo Recami e Maria Majorana, irmã de Ettore, decidiram seguir as pistas. Ao longo de sua procura, eles se depararam com outro indício que levava à Argentina. Em visita à Itália, a viúva do escritor guatemalteco Miguel Ángel Astúrias soube dos novos esforços para esclarecer o mistério do desaparecimento de Ettore Majorana, que já durava décadas. Ela informou que havia conhecido o físico italiano durante a década de 60, na casa das irmãs Eleonora e Lilo Manzoni. Majorana disse que a senhora Astúrias era uma grande amiga de Eleonora, uma matemática. Mas a solução para o enigma, já quase nas mãos, escorreu por entre os dedos. Inquirida sobre maiores detalhes, a senhorita Astúrias recuou. Ela não encontrara realmente Majorana em pessoa. Somente havia ouvido falar de seu contato com Eleonora. Mas a senhorita Astúrias disse que sua irmã e Lilo Manzoni poderiam fornecer provas, uma vez que Eleonora havia falecido neste meio tempo. As duas velhas senhoras não puderam ou não quiseram responder às perguntas. Teriam elas, a senhorita Astúrias, firmado um pacto de manter o segredo de Ettore Majorana? Pelo fato de duas pistas completamente sem relação conduzirem à Argentina, é muito provável que o físico italiano tenha fugido para lá, em 1938, ao invés de se recolher para um mosteiro ou cometer suicídio. Os motivos de sua repentina fuga são obscuros e provavelmente nunca serão conhecidos. Talvez Enrico Fermi estivesse certo em seu seco comentário sobre as infrutíferas investigações. Se Ettore Majorana decidisse desaparecer sem deixar rastros, ele poderia conseguir isso facilmente, possuidor que era de uma inteligência tão privilegiada. Fim da primeira parte da série. Desapareceram sem deixar rastros. A próxima temporada será Mortes Não Esclarecidas. Te encontro lá.